E desde já, começando esse vídeo, quem não me conhece, sou Márcia Santos, tá? Moro aqui em Curitiba, sou uma mulher trans. Hoje eu tava assim, sem tema. Beijão, beijo. Adorei conversar com você. Então, gente, mas desde já, tá? Eu peço a você, se inscreva no meu canal, tá? Para se inscrever não paga nada e não deixa de dar o seu like, tá bom? Me ajudando aí no canal, tá bom, gente? Porque vai pro YouTube e aí nós vamos começar a passar outros conteúdos e assim você pode ser notificados, né, toda vez que vir um vídeo novo, tá bom? Então, gente, eu vou aqui cantar uma canção, vou tentar porque eu coloquei um playback, não vou tocar violão hoje, e uma canção que eu gosto muito. E hoje eu estava assim, pensando que seria o tema, né, que eu ia falar. Às vezes, que nem agora mesmo, meu marido está trabalhando, né? Ele está trabalhando hoje eu estou de folga, né? E às vezes quando tem gente em casas, né? Pessoas aqui em casa eu fico meio tímida de ficar falando, né, na frente dos outros, né? Não que meu marido seja os outros, mas que eu fico com vergonha para falar, né? Eu achei melhor hoje eu falar um pouco já que semana passada, né, eu falei sobre um tema e acredito que muita gente não vai gostar, né? E outra coisa que falar assim, Márcia, você é muito séria, gente. Eu tô passando uma fase muito difícil hoje, uma fase muito difícil na minha vida. Vou deixar até bem claro, né, para vocês. Antes de eu começar a tomar hormônio, né, a doutora, né, que eu faço beijo, antes de eu entrar, de eu começar a minha transição, vou falar só um pouquinho aqui para depois eu cantar. A doutora falou para mim que haveria, né, os efeitos colaterais. Então eu faço o tratamento hormonal, mas eu faço com acompanhamento médico, tá? Eu não faço sem. E ela disse para mim que eu teria assim umas mudanças, né? No geral, no meu corpo e também questão de humor, né? Ficar mais chorona, mais sentimental, né? Um pouco, talvez, de depressão, né? O começo, coisa parecida. Por isso que tem que ter um acompanhamento, tá, do médico para você passando isso. Porque aí, dependendo da quantidade de remédio, hormônio que você toma, o médico vai fazer os exames e vai passar realmente aquilo que você está precisando, ou diminuir, aumentar e tal. Então, assim, eu estou passando por uma fase um pouco depressiva, podemos dizer assim, né? Um pouco depressiva e uma falta de humor, né? Ultimamente, né? Então, acredito que seja isso, né? Então, daqui um mês, né? Daqui um mês, eu vou voltar na doutora e vou passar todas essas informações para ela e ver o que vai fazer, né? E também eu acho que também assim, porque eu trabalho muito, eu trabalho 5 da manhã, né? E levanto muito cedo, muito atarefado durante o dia, né? E acredito também que é cansaço físico também. Posso até dizer que é o cansaço físico de a gente estar naquela rotina todo dia, todo dia. Então eu acredito que também seja isso também. Bom, gente, mas eu já dei assim uma introdução, tá? Quero agradecer a todos, né? Janquiel que tá aí, né? Que eu conversei com ele aqui numa transmissão ao vivo, né? Gostei de falar com você e os conselhos que você me deu. E eu quero sim trabalhar, vamos trabalhar junto aí,
né? Porque eu realmente eu preciso, né? Eu preciso. Então, vamos lá soltar uma música, tá? E vamos lá, o que vai dar? Não sei se vai sair aqui o áudio. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, e vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs. Gente, essa mensagem musical para você no dia de hoje, de manhã, no sábado, tá bom? Conhecer as manhãs, viver no amor, em harmonia, né? É isso que o mundo, todos nós precisamos. Porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Eu também gosto. Gente, então, gente, vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu só me parar um pouquinho, porque eu vivo assim, emocionada. Eu canto uma música, vejo uma mensagem, parece que eu lembro de muitas coisas na minha vida e acabo, né, dando umas lagrimazinhas vindo aqui devagarzinho e eu tento me segurar. Então é assim, gente, eu sou assim, tá? E eu acho legal, né? Ultimamente eu tô muito chorando, não sei porquê. Gente, bom, começando esse vídeo, eu quero ser bem breve, porque é muita coisa, gente. Não dá para contar uma história grande de 5 anos, se reduzir a em 20 minutos, né? Porque um vídeo, eu procuro deixar esse vídeo bem curto, né? Mais cedo, rápido, sei que os minutos já passou, deixa eu ver, já passou quase 10 minutos já ou mais, né? Então, gente, assim, eu há 3 anos atrás, 5 anos atrás, 5 anos atrás, um pouco, eu não conhecia Curitiba, eu morava, né, nasci, como já contei em outros vídeos, agora eu tô falo novamente, eu morava no Guarujá, nasci, né? E aí, então, eu
tinha minha vida ali, mas como eu tinha muita coisa que eu queria fazer na minha vida, eu queria viver sentir emoção, sentir a minha vida de outra maneira. Eu costumo, agora eu digo, né, para algumas pessoas mais chegadas, eu falo assim que hoje, né, eu só tenho 3 anos e meio de vida, tenho quase, vamos lá, tenho quase 4 anos de vida, porque 4 anos de vida, por que eu falo isso? Porque hoje eu estou vivendo, tá? Vivendo sendo o que realmente eu sempre fui. Eu estou vivendo uma felicidade, eu estou vivendo uma alegria, eu estou vivendo um ar diferente, eu respiro o ar com mais vontade, sabe? Eu vejo as coisas diferentes, eu me vejo bonita, eu me vejo linda, eu me vejo, sabe, tão bem comigo mesmo. Então, não, hoje não se, hoje não se, não se importo, desculpa, às vezes eu estar falando assim, porque eu tô com uma afta aqui bem na minha língua, isso é incômodo. Então a gente fala meio inglês. Então assim, e, e hoje eu vivo uma pessoa realizada. E eu vivia antes vivendo pelas pessoas, né? Hoje eu não me preocupo, sabe, se alguém fala, mas você é, vive assim, você tem essa opinião assim, hoje você é diferente, antes você era aquilo outro. Gente, eu cansei de viver a opinião das pessoas. Então eu vivia anos e anos é como se tivesse com os olhos fechados, vivendo um sonho e, e eu me sentia frustrada anos e anos, triste, sabe? Eu poderia estar no meio de uma multidão de pessoas alegres, pulando da alegria, né? E eu me sentia inferior, me sentia triste, sabe? Eu olhava pro passado e ainda eu tinha mais frustração ainda, sabe? Porque eu não tinha uma vida, sabe? Eu não tinha aquilo que eu dissesse, nossa, hoje eu tô feliz, sabe? Era muito difícil eu falar essa frase, dizer assim, eu sou uma pessoa muito feliz, sendo que eu não era feliz, né? Então, assim, há 5 anos atrás, uma filha minha que saiu da cidade onde a gente morava, né, de Santos, Guarujá, e veio para cá sem o meu consentimento, eu não sabia de nada. E aí, então, ela me liga, depois de bastante tempo, que não entrava em contato comigo, né, e pedindo ajuda, porque estava passando necessidade aqui na cidade de Curitiba. Ela morava no Almirante Tamandaré, tá? Na Cachoeira, e estava quase sendo despejada, morava de aluguel, passando apuros. Então, assim, eu decidi vir para cá, visitar, tá? Ela e fazer o que eu podia, né? Para não deixar essa situação se agravar. Então eu dei o apoio, ajudei, vim para cá, ajudei, fiquei uma semana. E ela falou, fica aqui, porque aqui é bom, porque aqui é isso, isso, outro. E eu falei, não, eu tenho que voltar para minha cidade, porque eu tenho trabalho, eu tenho meus compromissos, né, e tal. Mas isso, gente, era antes da minha transição, tá? Para vocês entenderem. Então, assim, a Márcia que vocês estão vendo hoje não existia, quer dizer, existia dentro de um baú, tá? Essa Márcia que você vê hoje, ela vivia dentro ali presa e, e tentando, sabe, nascer, como se estivesse dentro de um ventre, tentando nascer e não conseguia por conta de tanto racismo, tanta indiferença dentro da minha própria família, de tanto preconceito, coisas antigas de pessoas, famílias antigas, tradicionais, religião, como eu vivi, eu contei para vocês,
no vídeo anterior que eu vivi 40 anos dentro de uma igreja e vivi coisas que eu não queria viver. Não me arrependo de outras coisas, por exemplo, de ter minha fé, né, em Deus. Não me arrependo, tenho muita fé em Deus, sou uma pessoa muito cristã, tá? Então, coisas que vêm para minha vida que hoje serve até hoje, mas tem coisas, gente, que tinha que parar. Então, eu vim para cá, ainda não era, né, não tinha passado pela transição. E como todas as mulheres trans, né, a gente procura sempre uma brecha, um caminho para dizer assim, chega, né, chutar o pau da barraca, chega de ser humilhada, chega de as pessoas dizer para você o que você deve fazer. Então, assim, eu esperava um momento, né, na minha vida. Hoje eu me arrependo muito, porque eu falei até pro meu marido, falei assim, que eu poderia isso acontecer há muitos anos atrás, né? E ele falou para mim assim, não era momento, né? Ele falou, não era momento. As coisas acontecem quando tem que acontecer na hora certa, no momento certo, né? E outra coisa que ele falou para mim assim, se acontecesse antes, não conheceria a minha mulher. Ó, que romântico. Ai. Se acontecesse antes, não conhecia minha mulher. Então aconteceu recente para eu então conhecer você. Falei, nossa, que amor. Tá bom então. Então assim, e eu vim para cá para ajudar minha filha, voltei, continuei meu trabalho, minha rotina de trabalho. E então, com ela tentando, né, me convencer, acabei vindo para Curitiba, tá? Isso há 5 anos atrás. Eu acabei vindo para Curitiba e eu procurei, né, emprego, procurei trabalho e aí comecei a me ingressar nas rotinas do dia a dia aqui em Curitiba. Trabalhei por conta própria, trabalhei muito, né, na pandemia, que aconteceu a pandemia, né, trabalhei na pandemia, não fiquei parada, né, eu comecei a fazer entregas na pandemia, eu estive aí, conheci então Curitiba inteiro, de ponta a ponta, José dos Pinhais, enfim, todos os bairros em volta aqui eu conheci por conta de que eu fazia entrega, né, e isso durante a pandemia. E quando terminou a pandemia, né, aí eu comecei a ver outras coisas e eu acabei entrando de atendente num supermercado que eu não vou falar agora, que eu passei muito aperrengue. Fiquei bastante tempo lá e acabei nesse tempo que eu estava trabalhando, né, registrada, eu comecei a mudar, comecei a ter coragem, comecei a dar os primeiros passos da minha transição, comecei a dar os primeiros sinais, né? Não indiretamente, mas dava os sinais de que realmente eu pensava, do que realmente eu gostava, né? Do meu momentos, da minha visão, né? Então assim, eu comecei a demonstrar isso, né? E falei, não vou ter mais vergonha de falar o que eu penso, o que eu gosto, o que eu, sabe? E aconteceu, tá? Há 3 anos e meio, já contamos de 3 anos e meio para cá, né? Aproximadamente, e a minha mudança física, né? Mudei totalmente a minha aparência, comecei a me arrumar, comecei a me maquiar, estava aprendendo a se maquiar, e isso trabalhando nessa empresa. E dentro da empresa, como eu mudei a minha aparência, a empresa não gostou, não aceitou, tá? Pessoas, uma empresa homofóbica, tá? Transfóbica, sei lá como podemos dizer, que então me rejeitou e não queria que eu me apresentasse da forma que eu queria ser, não queria me colocar publicamente ali para atender ninguém mais, e me chamou num dia comum que eu estava trabalhando, eu com Márcia trabalhando, sabe, com a minha personalidade real,
e feliz, e até então a empresa me chamou no RH e lá, né? Gente, essa parte eu vou contar depois, mas deixa eu vou resumir aqui. E o gerente me tratou muito mal, me tratou com um desprezo, sabe? E já logo me mandou assinar os papéis. Eu li os papéis de demissão e perguntei por que está me mandando embora. E ele não quis falar mais nada e disse: assina o papel e vai embora. Não precisa voltar não, pode ir embora daqui. Então deu um desprezo, falou, foi muito grosso comigo, muito estúpido, e acabei ficando desempregada e recebi ali meus direitos. E aí então, gente, eu comecei a enfrentar um monte de problema, quer dizer, mais problema que comecei a enfrentar. Por quê? Porque no momento da minha transição, da minha mudança de aparência, sabe, eu já comecei a ter rejeição de todo lado, de toda parte. Eu só estou resumindo, gente, porque para não levar muito tempo no vídeo. Rejeição de toda parte, né? Inclusive a filha que eu falei para você que eu estive aqui em Curitiba ajudando ela, dando suporte, porque estava passando fome, porque estava passando necessidade. E eu quero que ela veja esse vídeo, porque ela me bloqueou em tudo, mas não é impossível, né? Que ela não queira saber dos vídeos, né? Os conteúdos. E ela hoje me rejeita, sabe? Disse coisas absurdas, né? Por não aceitar eu como uma mulher trans. E disse coisas que não poderia falar. E eu não esperava escutar tanta grosseria dela. E ela me rejeita até hoje, até o presente momento. E a ingratidão é uma coisa terrível, né? Não vou entrar em detalhe. E aí então eu peguei e comecei a procurar trabalho. Gente, eu passei, além de ser rejeitada por mãe, né? Que não quer saber, né? Da minha escolha, não quer saber de mim. Familiares, tá? Uma irmã que me traiu, uma irmã que eu tenho que me traiu. Parecia ser minha amiga, né? E um tempo uma oportunidade uma brecha, né? Que eu posso dizer, uma fraqueza minha. Eu me abri com ela em relação a o que eu sou hoje, contei um pouco, né? E eu achava que seria confidencial, né? Para ela não ficar espalhando, mas esperasse o momento meu falar, o momento meu de, sabe? Não, ela se antecipou falando para todo mundo e aí causou um grande transtorno na minha vida. Igreja, pessoas da igreja, gente, 40 anos de igreja, fui bombardeada, até hoje eu sou bombardeada por igreja, por líderes, por pessoas, por igrejas de São Paulo, Minas Gerais, Barretos, Bahia, enfim, gente, muito estado, que essa igreja é muito grande, e só me massacrando ali, sabe, em relação pela pessoa que eu sou hoje, né, e então começou aquela guerra, né, em minha volta, quer dizer, rejeição da filha, rejeição dos parentes, dos pais, e ao mesmo tempo vinha esse tsunami, né, de que eu fui mandada embora do emprego e eu fiquei desempregada e eu achava que eu conseguiria outro trabalho como anteriormente, né, eu tenho bons currículos, né, tenho boas referências, né, para profissional, para mim poder trabalhar e nada disso, né, não serviu de nada, tá? Eu tive participando eu não sei, mas como eu tinha feito mais de 40, quase 50 currículos, né? E desses currículos,
pelo menos uns 30 currículos eu fiz entrevista, fui chamada para fazer entrevista, e na hora da entrevista a pessoa conversava comigo, mas ela olhava com olhar falso, com olhar com indiferença, a gente percebe, sabe? E às vezes a pessoa quer tocar no assunto nosso particular, e a gente percebia naquela conversa, naquele clima ali da entrevista, eu via que ali não ia sair nada, sabe? Só era, como diz aí um ditado, né? Só papo para encher linguiça mesmo, porque não ia resolver em nada aquela entrevista, perdia meu tempo. E muitas entrevistas era assim, eu era rejeitada, mesmo mostrando meu currículo, mesmo mostrando as minhas referências de trabalho, e eu era rejeitada, não conseguia. Eu tinha, gente, eu tinha uma reserva, tá? Eu tinha uma reserva boa, até boa, financeira. E quando eu fiquei desempregada, eu fiquei mais ou menos um ano desempregada, eu tinha condições ainda de manter o aluguel da minha casa, eu tinha condições de manter o meu carro, manter as minhas coisas. Só que a gente sabe que um dia o dinheiro ele acaba, né? Porque a gente, né, eu não sou rica, né? Então assim, eu guardo, eu administro as minhas finanças, mas tem um limite, né? Tem um limite. E eu fui fazendo as minhas contas e eu falo, eu não posso ficar muito tempo só liberando dinheiro, pagamento, que eu tenho que repor, né, os gastos, porque senão a queda ia ser feia, né? Em alguns momentos, assim, eu digo poucos momentos, eu cheguei a pensar, né, de desistir, né, da pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu pensei, eu falei, não, vou conseguir um emprego da forma que eu odeio, que detesto. Eu pensei nisso, né? Mas eu falei, não, eu tenho que ser o que eu sou. Dou aqui doer, sofra aqui sofrer, nem que eu sofra, mas eu tenho que ser o que eu sou. E eu me segurei firme. E eu falo uma coisa para vocês, me segurei firme em Deus, para me ajudar, sabe? Me dar força, porque eu não tinha mais força, eu não tinha mais energia, sabe? Eu não tinha um ombro para chorar, sabe? Não tinha. Eu ficava sozinha dentro da minha casa, sentava no sofá, assistia uma televisão, sabe? Não fazia nem comida, porque eu sozinha fazia comida. Vou fazer um suco, sabe? Fritar um bolinho, só para mim comer ali, porque vou fazer comida para me comer e depois estraga. Então, gente, eu não tinha apetite para nada. Então, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu ficava chorando sozinha e sem ter um apoio, né? Então, eu passei por uma situação de procurar emprego e não achava emprego, não conseguia, ninguém me contratava. Por fato de eu ser uma mulher trans, pelo fato de eu me assumir na sociedade, porque eu me assumi na sociedade, sim. O meu nome é Márcia Santos, sou legalizada, estou na lei, sabe? E não é só um nome, mas um ser humano que está aqui diante de você, que existe nesse mundo. Então, e muitas pessoas, aí eu vi o tamanho do preconceito, eu vi o tamanho do preconceito no meio da sociedade, eu vi as pessoas rejeitando, e aí eu comecei a sentir a onda, né, do LGBT+, da dificuldade, né? Praticamente eu me colocava no lugar de muitas pessoas que são rejeitadas pelos pais, que é rejeitado na sociedade, que é rejeitado politicamente também, tá? Na política. Então, e hoje a gente vê a guerra, a gente vê a confusão, né, na mídia sobre isso. Até um dia eu consegui, não vou falar o nome da empresa, porque a gente, né, para não comprometer o nome da empresa, né? Mas na última hora
onde que eu estava assim, ó, só tenho esse mês para me pagar aluguel, só tenho esse mês para manter isso, aquilo, outro. E eu já estava triste, já estava angustiada, eu não sabia qual o rumo que eu levaria a partir daquele momento que eu estava vivendo. E eu chorava, sentava na praça, vou te falar, esqueci o nome da praça agora, na Praça Rui Barbosa, aqui no centro, no centro de Curitiba. E eu sentava nos bancos ali da praça e eu ficava pensando, e até chorava, meu Deus, por quê? E eu ficava tão desabilitada. E eu então, eu ali com um currículo, às vezes vindo de uma entrevista e eu sabia que não ia acontecer nada. E eu fiquei nessa situação. E aí então foi um dia que eu fiz, marcou entrevista nessa empresa, farmácia. Vou falar farmácia, não vou falar o nome dela. E eu fui nessa farmácia e fui no horário de entrevista. Chegando lá, uma mulher, né, 30 anos, me recebeu, me viu. Quando ela me viu, já a primeira impressão que ela me viu, ela falou: ai, querida, que bom que você veio, sabe? Ela me abraçou assim, eu senti muito calor humano naquele momento. E eu pensei, será que hoje vai ser o dia que eu vou mudar minha história? E ela me levou lá para dentro, no escritório, e nós conversamos. E ela viu meu currículo, minhas referências, gostou. E disse, olha, você quer essa vaga? Você quer esse desafio para sua vida a partir de hoje? Aí eu disse, sim, eu quero sim. Né? Era até uma área que eu nunca pensei em trabalhar, que é a área da saúde, né? E eu pensei, fiquei com medo, né, por você não conhecer o trabalho, mas não, eu vou te ensinar, vou te ajudar, vou ficar lado a lado e tal, e vou te ajudar. Você quer? Eu falei, quero. Então tá bom. Então a partir de hoje você está contratada, já vou enviar o seu documento, já vou dar aqui para você os documentos, e você vai enviar alguns documentos para o RH, e você vai começar tal dia. Já falou assim comigo já. Terminando aquela conversa, ela disse assim, agora mudando aqui o assunto, sobre trabalho, tudo, eu quero entrar num outro assunto. Isso ela falou para mim. Eu falei, tá bom, eu quero. E aí, ela começou a falar e os olhos dela brilhavam, né? Ela começou a falar assim, olha, eu estou muito feliz que no dia de hoje, eu estou diante de uma pessoa, ela falando para mim, diante de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que passou por tantos desafios. E diante da sociedade, você se torna uma pessoa linda, uma pessoa de exemplo para muitos que estão com a mente fechada, que vivem no preconceito. E hoje eu vejo você, Márcia, uma mulher linda, sabe, forte. E eu tenho orgulho de dizer a você, seja bem-vinda na nossa empresa. E eu fico emocionada por ver uma pessoa como você, tão decidida, e não baixar a cabeça para ninguém, e nem baixar a cabeça para a sociedade. E ela então me abraçou chorando, né? Então aquilo ali foi muito forte, aquilo ali foi muito lindo. Eu não esperava, sabe, que numa entrevista aconteceria tudo isso. Conclusão, resumindo, eu estou nessa empresa há quase 2 anos, já estou nessa empresa, né? Trabalho com público, trabalho com pessoas, muitos têm sim olhares olhares julgativos, né? Pessoas que têm preconceito. Às vezes você fala bom dia, tudo bem, bom dia.
E a pessoa sabe com o que está falando, né? Olhando para você e às vezes julga, a pessoa não fala, não responde, sabe? Porque não quer dar asas, né? Para gente. E então assim a gente percebe, mas do outro lado ninguém pode, né? Desrespeitar a mim, né? Na posição em que eu tô, em que eu trabalho. Então, como fala, é um desafio, né, público, né, que além de, eu já sinto, né, essa rejeição, esse desafio, né, familiar, né, dos amigos que não falam mais com você, e a gente está trabalhando com o público e a gente vê também ali. Eu acho que Curitiba precisa amadurecer ainda, né? Então, assim, por isso que eu decidi, não quero falar sobre isso, mas decidi sair candidata por essa luta, tá? Por essa luta. Então, assim, eu comecei a ter uma vida, comecei a me recuperar, né? No sentido financeiro, comecei a me estabilizar. E aí, então, foi que eu comecei também meu tratamento hormonal, procurando médico, procurando pessoa especializada para cuidar do meu corpo. E uma coisa que não passava na minha cabeça, né, eu sendo uma mulher trans, quem iria, né, amar uma mulher como eu, como mulheres trans que há, né, na nossa cidade, mundo, podemos dizer assim, quem ia amar, qual é o homem que diria para você que é apaixonado por você, de chamar você de rainha, de princesa, falar que quer assumir um romance, um amor com você, te pedir em casamento e se assumir, né? Assumir você diante da sociedade tão incrédula que temos hoje em volta, né? Uma sociedade tão incrédula, tão doente que existe hoje ainda. Na minha concepção, jamais eu ia perceber, eu ia esperar, vamos lá, eu ia esperar que alguém dissesse: Márcia, você é linda, eu te admiro, você é uma mulher muito bonita, é inteligente, eu quero assumir você porque eu te amei à primeira vista, né? Que nem coisa de cinema, né? Gente, o inacreditável, o impossível, tá? Aconteceu. E há muito tempo, né? Desde a minha transição, que eu comecei a postar fotos na internet, que eu comecei a postar foto no Facebook, né, rede social, e eu comecei a me reproduzir, né? Pintando a boca, arrumando maquiagem, cabelo, roupa, me cuidando, vaidosa, blá, blá, blá. E nesse tempo, né, eu já muitas mensagens de muitas pessoas nas redes sociais que diziam: ah, você é linda, você é maravilhosa, nunca vi uma pessoa assim, você é especial, você... Enfim, mas no meio de tantas pessoas, né, um congestionamento de pessoas que me elogiavam, também tinha aquela autocrítica, pessoa metendo pau, lascando, e pessoas que mandavam mensagens agressivas, nudes, sabe? E aí eu já excluía, eu já tirava, e era assim, constantemente isso. E no meio dessas mensagens, vinha uma mensagem bem ali, discreta, quase que nada, de uma pessoa que dizia: oi, nossa, como você é inteligente, eu adoro o que você fala, me dê uma chance para eu falar o que eu sinto, me dê uma oportunidade para eu dizer o que eu acho de pessoas lindas como você. Só que essas escritas, né, essas mensagens,
ela vinha em espanhol. Eu já, né, não sei falar espanhol, mas eu entendo espanhol, né? Vamos colocar aí 20% do espanhol. E estava em espanhol. Então eu falei, aí eu peguei e fui ver, fiquei vendo as mensagens. Foi aí que me chamou a atenção, fiquei vendo as mensagens. E as mensagens começou a me deixar curiosa. Eu falei, nossa, quem é essa pessoa que escreve isso, que fala isso, que acha isso e tal. E essa pessoa foi mandando mensagem. Aí eu dei entrada, comecei a conversar e dando entrada. Conclusão, era um homem de Cuba, tá? Esse homem de Cuba que admirava minhas fotos, dizia que via minhas fotos, que admirava a minha beleza, a minha inteligência, a forma que eu falo, a forma que eu se visto, a forma que eu me arrumo. E elogiou e disse, nossa, se um dia eu pudesse conhecer uma pessoa como você, eu ia casar. E começou aquelas entradas assim, né? Conclusão, ele veio de Cuba, veio para São Paulo e de São Paulo se mudou para cá, para Curitiba e para conhecer, né? Para me conhecer, olha só o que aconteceu, para me conhecer e nós conversávamos muitas mensagens, bastante tempo, até um dia, né? Eu conhecer ele pessoalmente. Gente, tudo que ele falou, tudo que ele disse que achava, tudo que ele disse que ia fazer, resumindo numa só palavra, esse homem me assumiu, tá? Seu nome Miguel, me assumiu como mulher, né? Me pediu em casamento, né? E hoje, né, completando assim os 2 anos que nós estamos juntos, vivendo juntos, tá? O meu marido, né, que me faz muito feliz todos os dias, dia a dia. Ele é atencioso, ele cuida de mim, tem um cuidado, tem medo de me perder, tem um ciúminho, né? Tem um ciúminho, né? Meio exagerado de vez em quando, mas nada que não se resolva e nem brigas nem nada. Então, gente, uma pessoa que me protege, sabe, que cuida da casa, cuida das coisas. E hoje nós estamos juntos, felizes há 2 anos. Então, resumindo aqui, tá? Desde que eu comecei a minha transição e até a parte que eu conheci o Miguel e nós estamos juntos hoje. Essa história é uma história bonita, é uma história de amor que eu achava que nunca na minha vida eu ia viver uma história de amor, nunca na minha vida. Eu vivia dentro de uma cápsula, eu vivia dentro de uma casca de ovo, sabe, querendo nascer, mas não tinha como chocar. E eu querendo sair para fora, viver, olhar o mundo de uma forma diferente, né? E hoje na minha vida, assim, simbolicamente, tá? 3 anos, quase 4 anos de vida que eu tenho, que eu estou vivendo, né? Desde a minha transição, de que eu me assumi uma mulher trans. Sou muito feliz, sou muito amada pelo meu marido, sabe? Eu tenho um ombro para chorar, eu sou uma pessoa sensível, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou chorona, muito chorona, isso né? Sempre chorona, sabe? Sou muito carinhosa, sou brava também, tá? Sou brava, não pisa no meu calo não, porque se pisar no meu calo, o bicho pega. E eu tô feliz hoje. Então, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve no meu canal, né? Dá o seu like para você receber mais notificação para quando vier vídeos novos. Se você gostou do conteúdo da minha história, um pouco de vida que eu contei para vocês, tá? Por favor, gente, me ajuda, se inscreva, dê o seu like no meu canal, tá bom, gente? Todos os sábados aqui, tá? Pelo Facebook, às 10 horas da manhã, eu estou aqui junto com vocês. Contei um pouco da minha história. Eu agradeço a Janquiel, né, que entrou na minha live, né? Luciana Buquerque, minha prima lá do Guarujá, que entrou aqui
né, que está assistindo o vídeo, também agradeço, chegou bem no finalzinho do vídeo, tá bom? Se o vídeo estiver grande, vou com certeza dividir, tá? Para não ficar cansativo. Mas se você gostou mesmo do conteúdo, tá bom? Obrigada, né? Você vai, se inscreva no meu canal, me ajuda aí, tá bom, gente? Fica com Deus, que Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo dia, um dia maravilhoso, tá bom, gente? Porque não é fácil, né? A gente, né? Dia a dia da gente é difícil, tantas responsabilidades. Beijo no coração, fica com Deus a todos, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Pela presença, por estar assistindo esse vídeo. Beijo, gente, tchau, tchau!